Chegamos ao final da nossa série Vencendo com Cristo e espero que você tenha sido grandemente abençoado nessas semanas. E hoje nós vamos fechar a nossa série falando sobre vencendo ou a grande vitória em Cristo. Todos nós sabemos que a vitória verdadeira só é possível em Jesus. Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto de hoje fala da ressurreição, está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versos 50 a 57. Nesse texto, Paulo fala da importância de nós entendermos a ressurreição. O ponto fundamental do cristianismo não é a morte de Jesus, é a morte e ressurreição de Jesus. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo. E quando Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre a ressurreição, ele aborda três coisas que essa vitória de Jesus nos proporciona. A primeira é que todos nós nascemos com uma natureza inimiga de Deus. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, dizendo que nós fomos justificados e aí temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. Na verdade, a parábola do filho pródigo é um relato da vida de cada um de nós. Todos nós que um dia nascemos em Deus, que tínhamos a nossa intimidade com Deus garantida na pessoa de Jesus, o pecado entrou no mundo e por conta do pecado nós nos distanciamos. O pecado fez separação entre nós e Deus e a partir de então o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas por causa de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, nós fomos alcançados. E aquela inimizade que existia, aquela distância, ela foi vencida em Jesus. A Bíblia diz que a parede, o muro da separação foi derrubado. Então nós temos agora o livre acesso à presença de Deus. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala que o véu foi rasgado e agora eu tenho intrepidez para entrar na presença de Deus. Você já pensou o que seria ser inimigo de Deus? Não porque Deus tivesse alguma coisa contra nós, é que o nosso pecado criou essa barreira entre nós e Deus. Mas por causa do Evangelho, por causa da graça de Deus, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, eu e você agora temos acesso à presença de Deus. Essa é a doutrina mais importante da vida cristã. Sem a doutrina da ressurreição, diz Paulo, a nossa fé e a nossa pregação seria em vão. Nós não teria sentido estarmos reunidos num pequeno grupo para estudarmos a Bíblia se não tivesse existido a ressurreição. Então, nesse final de série de compartilhamento, eu creio que essa é a palavra mais confortadora, que nós temos a grande vitória em Jesus. Todas as coisas que tratamos até agora, o preconceito, a religiosidade, o ódio, o fracasso, enfim, todas as coisas que abordamos até agora, não teria nenhum sentido trabalhar esses temas se nós não tivéssemos essa garantia na vitória de Cristo. Então, a nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ela já nos capacitou a termos essa paz com Deus. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto da nossa grande vitória é que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Tem muita religião que ensina que as pessoas precisam fazer alguma coisa para se tornarem beneméritas da salvação. É como se a nossa salvação fosse compulsória. É como se ela fosse resultado das nossas boas ações, das nossas boas obras. Não há absolutamente nada que eu possa fazer para que eu alcance a salvação. A minha salvação, ela está garantida naquilo que Cristo conquistou por mim. Nenhum esforço meu. Aliás, não há bondade em nós. Não existe atos de bondade livre da ação do Espírito Santo. Então, nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos maus e que Deus é bom. Jesus disse ao jovem rico, só existe um bom, e esse é Deus.
Então não há mérito em nós, por mais que nos esforçássemos, por mais que procuremos ter uma vida de retidão na presença de Deus, a nossa salvação, ela só está garantida por causa da morte de Cristo. Então isso me deixa tranquilo, porque isso é uma segurança. Então eu me sinto realmente à vontade em poder compartilhar essa experiência e essa convicção com você. E eu espero que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você de fato entenda o valor do sacrifício de Cristo. Talvez as pessoas lá fora não entendam por que Jesus tinha que morrer, exatamente porque elas não sabem que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a única maneira do pecado ser resolvido na nossa vida seria através da morte substituta de Jesus. Então, essa é a grande vitória. E a terceira e a última é que a nossa grande vitória é quando nós entendemos o Evangelho e entregamos a nossa vida a Cristo. Então, a minha ação, ela é responsiva. O início da salvação não está em mim, mas o processo é que eu respondo àquilo que Jesus fez por mim, o sacrifício de Cristo. Eu aceito o sacrifício de Cristo. Eu entendo que Cristo morreu no meu lugar, que Ele pagou o preço e, em resposta a isso, eu entrego a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. E não basta você fazer de Jesus o seu Salvador. Salvador todo mundo quer. Um Jesus que resolva os seus problemas, um Jesus que descasca os seus abacaxis, um Jesus que traz refrigério para a sua alma. Mas nós temos que entender que Jesus, Ele é Salvador e Ele é Senhor. E é esse senhorio que nos leva à obediência, à entrega total a Ele. Então, aqui está a nossa grande vitória. Se nós fizermos um retrospecto aqui, então, nós vamos lembrar das 3 coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, que a nossa natureza era inimiga de Deus. Eu não tinha condições nenhuma de me aproximar de Deus por causa do pecado. Mas Deus me amou primeiro. A segunda é que o preço do meu pecado só Jesus poderia pagar. Nenhuma obra social que eu fizesse, nenhum esforço humano, nenhum empreendimento. A Bíblia diz ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de ciência, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E esse amor que eu tenho é por causa da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. E, finalmente, como resultado da nossa grande vitória, nós entregamos a nossa vida a Cristo entendendo a importância do seu sacrifício. Então, aproveite esse tempo aí com o seu pequeno grupo e nos aguarde aí para uma nova série, onde nós iremos juntos compartilhar mais um momento de crescimento na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.